Lembrando que o nutricionista ele é o profissional que ele vai tanto avaliar o paciente, ele vai avaliar, né, o grau de risco nutricional do paciente, ele vai levantar, né, todos os dados, seja dados antropométricos, né, e em relação a deficiências nutricionais que esse paciente venha a ter, ok? Avaliar desde IMC, como eu tinha colocado para vocês, né, ele vai avaliar baseado em peso, altura, tudo, IMC do paciente. E esses dados eles vão ser subsídio, ok? Para que o médico e os demais membros da equipe possam, né, conduzir a melhor terapia nutricional para o paciente, né? Pode gravar, pessoal. Como vocês abriram aí, é só colocar para gravar, tá? Alguém está falando sobre a gravação. Então, isso é responsabilidade, né, do nutricionista, ok? Ele também vai estar verificando, né, em relação ao melhor tipo de dieta para esse paciente, se é uma dieta, né, hipossódica, normossódica, hipoproteica, normoproteica. Ele vai estar avaliando qual tipo de dieta esse paciente vai estar recebendo, de acordo com as comorbidades, com as carências desse paciente. O paciente é diabético, né, então ele tem uma dieta, paciente é nefropata, tem outra dieta, paciente é cardiopata, tem outra dieta, né, paciente está com a via oral, né, inviável, outra dieta. Então, assim, tudo isso o nutricionista vai estar levantando. No final, óbvio, o médico vai verificar e vai prescrever o que é melhor para o paciente, né? Lembrando só para a gente concluir. Em relação ao Lucas, seu áudio está ligado, Lucas? Desculpa, professor. Tranquilo. Em relação à parte de enfermagem, né, os nossos colegas enfermeiros também têm um papel dentro da equipe que é garantir ali o acesso, né, e acompanhar o processo de administração da nutrição parenteral, né? Então, o farmacêutico ele entrega essa nutrição parenteral para o enfermeiro, ele é responsável pelo transporte até chegar na mão do enfermeiro. O enfermeiro vai acondicionar essa nutrição parenteral. Ela precisa ficar em ambiente de geladeira, né, de 2 a 8 graus Celsius. E no momento que ela for ser infundida, ela precisa chegar a uma temperatura ambiente, que é uma temperatura em torno de 21, 22 graus Celsius. Obviamente, eu não posso tirar uma bolsa de nutrição parenteral da geladeira, onde ela está lá com a temperatura de 4, 5 graus, e infundir isso, né, no paciente. Eu preciso garantir primeiro que essa nutrição parenteral, ela primeiro chega em temperatura ambiente. Só que ela só é retirada de geladeira no momento da infusão, né? Porque a geladeira garante a conservação. Lembrando que eu estou falando aqui de uma nutrição parenteral manipulada, né? Uma nutrição parenteral já com todos os nutrientes ali dentro de uma solução. Por quê? Eu falei para vocês que nós temos nutrição parenteral industrializada, e eu também vou estar explicando isso para vocês, né? Como a industrializada vem, quais são os nutrientes que compõem a industrializada, quais são as vantagens e desvantagens de cada situação. Por quê? Porque a industrializada, a vantagem muitas vezes que ela traz é o quê? Uma maior prazo de validade, né? Ela consegue ter uma margem maior em relação à validade, né? Agora, porém, ela perde em ter uma quantidade de nutrientes X para todos os pacientes. Então, não consigo ajustar a prescrição da nutrição parenteral de acordo com o que o meu paciente precisa, né? E eu acabo prescrevendo uma para todo mundo. Então, isso não consegue atingir algumas peculiaridades nutricionais que algum ou outro paciente venha a ter, beleza? Então, em relação ao enfermeiro, né, ele tem a função de orientar o paciente, a família o responsável legal quanto à utilização e controle da terapia nutricional. Normalmente, o enfermeiro que estaria à beira-leito, né, com o paciente, né, todos os dias, acompanhando, né, porque, óbvio, né, a base central, da atribuição central de um enfermeiro é o cuidado. Então, o enfermeiro está ali o tempo inteiro em relação ao cuidado. Então, ele tem essa responsabilidade de estar orientando o familiar chega, vê o paciente recebendo uma nutrição parenteral, saber explicar por que o paciente está recebendo, quanto aquilo é importante para o paciente, né, levar essas informações ali para aquele familiar que está ali muitas vezes fazendo uma visita para o paciente.
Preparar o paciente o material local para inserção do catéter intravenoso, né? Se o catéter for periférico, o próprio enfermeiro ele pode fazer o procedimento. Se for central, normalmente fica a cuidado do médico. Prescrever os cuidados de enfermagem em relação à terapia nutricional. Se tiver qualquer tipo de intercorrência, não aceitação ou aceitação, né? Perca de alguma via de acesso, paciente teve que parar a nutrição parenteral para fazer um exame de urgência, às vezes o paciente está em terapia nutricional, precisa interromper a terapia nutricional porque o paciente vai se dirigir a fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, fazer um ultrassom, fazer qualquer tipo de exame. O paciente precisa sair para fazer um exame, né? Às vezes ele sai do leito para fazer algum tipo de exame. E aí para a nutrição parenteral. Então isso precisa ser anotado, porque no outro dia precisa ser avaliado. Perdeu quanto? Né? O que o paciente recebeu, o que não recebeu, o que sobrou, o que não sobrou. Então precisa estar tudo anotado, porque a equipe precisa compreender o que realmente o paciente está recebendo, para conseguir avaliar, né, o resultado, a evolução nutricional que ele está tendo. Porque, obviamente, a partir que o paciente começa a receber a nutrição parenteral, o que a gente espera é uma evolução. Lembrando que a gente está administrando alimentos de alto poder nutricional diretamente no vaso sanguíneo, né? Nutrientes, né, extremamente com alta qualidade de biodisponibilidade em relação à perfusão tecidual, a chegar nas células e realmente ter uma nutrição celular adequada. Então, assim, a gente espera que o resultado seja satisfatório. Se o paciente não está tendo algum problema, está acontecendo. Então, a gente precisa avaliar certinho e também, óbvio, que esses dados que a enfermagem deixa no prontuário, eles são essenciais nessa avaliação. Procedeu a assegurar a punção venosa periférica, como eu falei, né? A punção periférica, ela fica, né, a critério do enfermeiro. Assegurar a manutenção das vias de administração, então deixa permanecer com essa via sempre, né, estabelecida e acessível para o momento da infusão, ok? Receber a nutrição parenteral da farmácia, né? Então, como eu falei para vocês, o farmacêutico ele é responsável pela parte de produção e transporte, e aí o farmacêutico vai estar passando essa nutrição parenteral para o pessoal da enfermagem, né? E a partir do momento que ela receber, ela precisa assegurar a sua conservação. Exemplo, chegou uma bolsa de nutrição parenteral, preste bem atenção nesse dado aqui, gente, que é muito importante. Chegou uma bolsa de nutrição parenteral lá na enfermagem. Aí a enfermagem, assim, aí o médico fala, olha, gente, eu quero acrescentar 50 ml de gluconato de cálcio. Não pode. Depois que a nutrição parenteral está fechada, lacrada pelo farmacêutico, não pode se mexer mais. A bolsa de nutrição parenteral é inviolável. Ela não pode romper lacre para adicionar nada. Só pode romper o lacre de administração. Depois eu vou mostrar para vocês dos dois lados que ela fica lacrada. Então, ela não pode de forma alguma, romper o lacre ou verificar qualquer tipo de acesso para infundir alguma coisa a mais, colocar gluconato, sódio, potássio, qualquer nutriente. Ah, esqueci de colocar. Ah, não, chegou um resultado de um exame e eu quero adicionar mais esse nutriente. Não pode. Ah, professor, então quer dizer que eu, como médico, prescrevi, depois que a farmácia manipulou para mim, eu não consigo mudar? Não. Professor, mas aí se eu verifiquei depois que tal nutriente vai ser extremamente prejudicial para o paciente, não era aquilo que ele precisava? Então, cancela aquela e pede para produzir outra. Porque aquela você não mexe mais. Ela não é algo que eu posso estar lá misturando e fundindo. Não pode. Tá certo? Então, ela tem que ser tudo manipulado em um ambiente estéreo, depois lacrado, e aí fechou, acabou. Né? Ela está um produto acabado que ele não consegue mais receber qualquer tipo de mudança ali, de concentração, nada nesse sentido. Então, isso é muito importante. Tá? Professor, só uma pergunta. Quando, por exemplo, falta algum nutriente, aí beleza, mas tipo, ele não pode depois dar esse nutriente à parte? Sem seco? Pode, dependendo do exemplo. A bolsa pronta, desculpa, quem perguntou, eu não vi aqui. A Jéssica. Jéssica, então assim, ó, imagine que você trabalha com bolsa pronta, que é a maioria aqui em Porto Velho, infelizmente. Né? Aqui a gente tem poucos lugares ainda que manipula.
Então, às vezes, você trabalha lá no hospital, vamos dar exemplo, 9 de julho, e lá todo mundo trabalha com bolsa pronta. E aí você é nutrólogo ou cirurgião, qualquer médico lá de qualquer especialidade, você precisa, a sua paciente ou o seu paciente está precisando de nutrição parenteral. E aí a bolsa pronta, ela não vem com vitamina. Esse é um dado que eu estou passando para você. Bolsa pronta não vem com vitaminas, nem lipo, nem hidrossolúveis, nada. Aí você quer que o seu paciente receba algumas vitaminas, que vai ser importante para reestabelecer o teu paciente, o perfil do seu paciente. Aí você quer vitamina do complexo B, você quer vitamina C, você quer algumas vitaminas. E aí você faz por uma outra via, né? Se o paciente está recebendo lá num catéter lá, ele central, ele está recebendo a nutrição parenteral, ele tem um acesso periférico, você pede para o pessoal da enfermagem fazer naquele acesso periférico a vitamina que você quer. Não tem problema. Agora, dependendo do nutriente, não dá para depois acrescentar. Por quê? Porque às vezes ele é incompatível, às vezes ele precisa de uma grande diluição e às vezes dificulta essa infusão fora a parte, né? Às vezes assim, não coloquei lipídio, agora eu quero colocar lipídio. Dificulta muito. Por quê? Porque às vezes o frasco de lipídio ele é muito grande, ele não vem fracionado, fica muito difícil depois conseguir infundir ele fora a parte. Tá entendendo? Fica bem complicado. Pode falar. Professor, Luana, deixa eu te perguntar. Quando a gente está num centro cirúrgico, a gente vê um paciente, geralmente no soro, as pessoas colocam, o soro vem sempre com vem sempre um pedaço do pacotinho sobrando, né, com ar, justamente para você infundir outras medicações ali e misturar, né, e passar o soro com outras medicações. Isso também se aplicaria nesse tipo de alimentação, como o senhor falou, tipo assim, exemplo das vitaminas. Se eu estou dando para o meu paciente, eu vou lá e misturo com esse preparo já pronto essas vitaminas que eu estou querendo dar mais para o meu paciente, ou não? Eu dou realmente... Não, na parenteral não. A própria portaria, ela proíbe. Ela proíbe que qualquer tipo de rompimento de lacre, adição ou retirada de alguma coisa. Entendi, mas isso é mais por uma forma de proteger, né? Ali. De garantir a segurança daquele produto. Porque porque assim, o que é estabelecido? Que cada profissional realmente ele tem uma atribuição. Exemplo, quem fecha diagnóstico clínico do paciente? Quem fecha o diagnóstico? Qual o profissional de saúde que fecha o diagnóstico? O médico, né? Somente o médico. Ninguém mais pode fechar diagnóstico clínico. Enfermeiro não pode, farmacêutico não pode, nutricionista. Quem fecha o diagnóstico fala, você tem isso, ponto. É o médico. Exemplo, quem é o profissional que tem autoridade em relação ao cuidado ao paciente? É o enfermeiro, né? É uma atribuição básica da profissão dele. Então, ele tem autonomia no que ele está fazendo, né? Quem é o profissional que garante que aquela bolsa ela está estéril, está pirogênica, tem aquela conservação, tem todos os nutrientes lá dentro, está ali o rótulo assinado carimbado, o farmacêutico. Então, a portaria ela deixa bem claro que depois que o farmacêutico garantiu, se alguém mexer, não se pode se responsabilizar mais, porque ele estabeleceu aquilo. Se alguém alterar alguma coisa ali, não é mais responsabilidade do farmacêutico que está garantindo aquilo. Então, como outro profissional não consegue garantir, então eles não permitem. Então, por isso que não tem. Então, cada um fazendo o seu. É basicamente isso, para garantir o melhor para o paciente. Então, sim, claro, até porque existem as áreas específicas justamente para isso, né, professor? Porque está dentro da especialidade de cada área. Isso, está dentro do... Não, e assim também, não é só por ser o farmacêutico, é por ser no ambiente que ele manipula. O ambiente que ele manipula é um ambiente limpo, é um ambiente extremamente preparado para aquilo, dentro de um fluxo laminar, onde ali tem todo um controle de qualidade, materiais estéreis. Então, quando a gente manipula num ambiente extremamente adequado. E aí, se a pessoa vai adicionar, ficar mexendo na bolsa, abrindo, fechando em outro ambiente, a probabilidade de inserir ali uma bactéria, uma substância, e depois ir para o vaso do paciente é muito grande. Até igual você falou, professor, existe a possibilidade dentro de um soro a gente infundir. Existe. E existe um risco também no momento de você colocar alguma coisa ali e contaminar. Então, por isso que quando se faz essas manipulações, diluições, preparo de medicamento para infusão no paciente, precisa ter um controle de qualidade muito grande.
Então, a central de diluição do hospital é um local que tem que ter muito cuidado para não haver troca de medicação em relação à troca de dose, incompatibilidade de medicamentos, na hora de diluir, às vezes um medicamento que não solubiliza muito bem, tomar bastante cuidado para depois não causar algum problema, errar via, tá? A parte de infusão... Porque eles são preparados para pacientes específicos, assim, né? Não é todo caso que se usa, não é todo paciente que vai receber essa medicação. Isso. A nutrição parenteral, assim, depois a gente vai ver bastante quando a gente falar de indicações, né? Quem recebe normalmente? Paciente que passou por alguma cirurgia, paciente que já adentrou o hospital com algum grau de risco nutricional, paciente que fez cirurgia de trato gastrointestinal. Na parte de neonatologia, normalmente a gente usa muito, né? É o nosso principal foco dentro de um hospital é a parte, né, de neonatal, porque muitos bebezinhos prematuros, que nascem com alguma malformação congênita, e normalmente eles vão para a parenteral para ganhar peso, para poder evoluir bem, para ter uma alta, tá entendendo? Então, a ANPT na neonatologia ela é super, super importante. Então, assim, a gente vai ver as indicações, né? E, óbvio, dependendo do porte do paciente, o perfil que ele atende, se precisa mais ou menos de parenteral. Mas eu sempre falo assim, qualquer maternidade, qualquer hospital que tenha maternidade, né, e que tenha principalmente uma UTI NEO, ela precisa ter uma central de manipulação de nutrição parenteral. Deveria ser até obrigatório. Eu acho, assim, extremamente fora de padrão, igual eu vejo aqui em Porto Velho, nós temos várias maternidades que não têm lá uma central de nutrição parenteral. Isso, assim, é extremamente prejudicial. Aí, quando tem um bebê grave, eles ficam mendigando, chorando para nós lá do base manipular. Né? Então, Unimed, o antigo Regina Paz, o Hospital Samaritano, todos eles, era para ter e não tem. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, esse negócio de, o particular é melhor lá, é melhor, mas quando tem um paciente grave, eles não conseguem cuidar. E aí, eles vão para onde? Vai lá para o hospital de base, que é onde consegue cuidar. Então, assim, nós, como profissionais de saúde, nós temos que ter bastante senso crítico, né? Às vezes, o serviço é particular, mas não presta um serviço de qualidade tão bom quanto o público presta. Né? Porque sim, exatamente, professor. Se hoje nós temos um neonato grave e um neonato que precisa de um suporte maior... É no HB? O particular que não consegue garantir. Então, a mesma coisa quando você tem um acidente e, assim, para entender a morte, é no João Paulo que a sua vida vai ser salva. Não precisa confiar nos particulares que não vai ser salvo igual vai ser salvo lá. E essa informação, pessoal, e essa defesa do SUS, ela precisa ser feita por nós. Porque, assim, nós precisamos criticar a má gestão do SUS, sim, né? Quando a gente vê que não investem o que deveria ser investido e o dinheiro que vem para investir, mas defender os colegas que estão lá no SUS fazendo um serviço de qualidade. Porque, como nem você falou, o João Paulo é referência em trauma, o HB é referência em gravidez de risco, é referência em UTI neonatal, é onde tem os melhores. Precisa melhorar? Claro que precisa melhorar, mas é o lugar onde tem. Aqui é lá, senão realmente fica complicado. Então, eu cansei de ajudar vários hospitais aí, por quê? Porque não manipula, a gente acaba manipulando e ajudando, né? Porque também lá são seres humanos e precisa de auxílio, mas não é nossa obrigação fazer, é obrigação deles ter, ok? Receber a nutrição parenteral da farmácia, como falei, assegurar a sua conservação até a sua completa administração, proceder à inspeção visual da nutrição parenteral antes da sua administração. Aí se pergunta assim, professor, como assim proceder à inspeção visual? Todo produto ele tem uma característica que nós chamamos de característica organoléptica. É uma característica assim, de cor, de odor. Então, imagine que a bolsa de nutrição parenteral ela tem que vir numa cor branca. Ela é branca, a parte por causa do lipídio ali dentro, ela tem que vir daquela cor. E aí imagine que ela vem numa cor escura, uma cor âmbar, quase um preto. Então, essa nutrição parenteral aqui está totalmente diferente das outras. Será que aconteceu alguma coisa? Teve alguma reação físico-química ali dentro? Perdeu a estabilidade dela? Então, o enfermeiro ele precisa dar essa olhada. E aí, em caso de dúvida, ele contactar o farmacêutico. Aconteceu comigo já isso. Então, eu acho que eu estava na faculdade dando aula à noite, eram as 9 horas, e uma enfermeira me ligou do hospital.
né? Aí, Rogério, tal, ô, tudo bom. Você que é o responsável pelo PT? Sim. Eu tô com a bolsa aqui e ela tá com uma cor muito diferente. Eu falei, qual cor? Aí ela falou, eu falei, você não tá com o WhatsApp? Tira uma foto e manda para mim. Aí ela mandou a foto. Essa bolsa, ela tava sem lipídio e era uma bolsa que tinha vitaminas. Então ela ficou de uma cor totalmente amarela. Amarela mesmo, um amarelão. Assim. Mas por quê? Porque ela não tinha lipídio e aí ela era translúcida, mas ela ficou amarela por causa das vitaminas, principalmente do complexo B, que tem essa característica, numa cor amarela. Então a bolsa, para os nutrientes que o médico prescreveu, ela estava na cor certa, não tinha problema nenhum. Só que a enfermeira não estava acostumada a receber aquele tipo de bolsa. Então aí eu tranquilizei ela, falei que ela podia administrar, que a bolsa estava dentro do padrão normal. Então ela fez a parte dela, obviamente por ela não receber tanta bolsa no setor onde ela trabalha, ela não conhecia, e eu sanei as dúvidas dela. Então isso é importante, né? Ela fez totalmente o papel correto dela, de visualizar, verificar e tirar a dúvida com quem está acostumado a produzir todos os dias aquilo. Então a gente conseguiu tranquilizar e infundiu sem problema nenhum. Tá? Então, isso que é importante, a equipe está trabalhando. Porque se realmente tivesse acontecido alguma coisa errada e a bolsa tivesse perdido a estabilidade, a gente pegaria e manipularia uma outra bolsa, sem nenhum tipo de problema. Gente, erros podem acontecer. Apesar que no meu setor eu falo assim, gente, nós não podemos errar. Não podemos errar, porque se nós errarmos, a gente pode perder uma vida por isso. Por quê? Nós estamos produzindo algo que vai colocar num vaso sanguíneo de alguém. Então, a gente não tem esse direito de errar. Mas um dia pode acontecer. Mas a gente trabalha para não errar, né? Para realmente a gente poder produzir o melhor para o paciente, certo? Agora nós vamos ver aqui um pouquinho do farmacêutico, né? A função dele dentro da produção parenteral, né? Que ele tem uma responsabilidade em relação a produzir essas bolsas e garantir a estabilidade. Aqui é lá no base, eu tentei tirar foto, eu tentei deixar assim mais real da nossa, o que nós temos aqui, o que nós temos hoje. Aqui é o base, aí no caso eu estou manipulando lá. Né? Algumas coisas, é muito parecido você se preparar para fazer algum procedimento, né, que necessita de uma esterilidade, como a gente vai, quando um cirurgião vai fazer uma cirurgia, algum tipo de procedimento, a parte de paramentação, do capote, de luva estéreo, tá com máscara, tá com gorro. Então, propé, a sala é totalmente limpa, igual entrar no centro cirúrgico, tem que estar com propé, tem o campo, é um campo estéreo, pinça ali do lado. Não sei se vocês estão conseguindo ver a pinça ali, eu tenho uma pinça estéreo para abrir os frascos ampola, as bolsas gravitacionais, né? Aqui é um frasco de aminoácido pediátrico que está, né, por pressão gravitacional, né? Ele fica aqui suspenso para poder correr através de um equipo, né? Então, todo o preparo, né, do ambiente para poder manipular. Isso aqui é uma capela unidirecional, né? Um vento vem do fundo dela para frente, para o rosto do manipulador, para que nenhuma partícula entre dentro da capela. Esse aqui, no fundo, é um filtro EPA, né? Ele que filtra todas as partículas, então ele garante. Esse tipo de fluxo ele tem uma luz UV para esterilizar todo o ambiente. Então, a gente liga uma luz UV e deixa tudo estéreo, tudo limpo, depois passa álcool 70%, para depois colocar o campo estéreo por cima. Então, existe um rigor de qualidade gigante para a gente poder estar manipulando. Então, por isso que precisa de um preparo, precisa de pessoas treinadas para fazer. Porque lembrando, gente, depois que a gente manipula aqui, né, essa bolsa ela vai ser infundida diretamente num vaso. Então, se você errar, então a probabilidade de causar um dano para o paciente, muitas vezes reversível, é gigante. Então, a gente precisa ter todo um cuidado. Imagine que muitos desses pacientes que eu manipulo são bebês de 700 gramas, de 600 gramas, de 800 gramas, de 1 quilo, né, extremamente prematuros. E aí, se você vai manipular, às vezes, 20 ml, né, que é uma seringa daquela pequenininha, 20 ml, 30 ml é o total que ele vai receber num dia. Então, imagina, a comida dele de um dia inteiro é 20 ml. Então, se eu errar ali qualquer coisa, posso causar um dano muito grande, né, porque ele é extremamente prematuro. Então, cuidado no momento da manipulação é gigante. Isso aqui é uma bolsa, né, de 300 ml, ok?
ela tem essa parte dela aqui, esse lado, é o lado onde nós vamos fazer a infusão no paciente, então o equipo ele vai ser introduzido aqui. Lembrando que tem que ser um equipe fotorresistente, não pode ser aqueles equipes fotossensíveis, transparentes, tem aquele âmbar, em função das vitaminas que estão aqui dentro, elas precisam ser garantidas. Essa bolsa ela precisa estar protegida, ela não pode estar assim no momento da infusão, precisa ter algo por cima dela protegendo ela, a luz não pode ficar penetrando o tempo inteiro por essa bolsa, porque as vitaminas elas oxidam facilmente, elas vão sendo degradadas rapidamente, então não pode. Esse outro lado aqui, ele está lacrado, porque foi por aqui que foi manipulado e introduzido todos os nutrientes, foi por essa via. Então, essa via fica lacrada e não pode abrir mais. Então, só a única via que pode ser rompido lá é essa, e não para introduzir, e sim para infundir no paciente. Então, eu rompo a via e coloco o equipo para infundir no paciente. E a via aqui, depois que o farmacêutico lacrou aqui, acabou. Essa bolsa está pronta, não posso mexer mais. Então, essa via é lacrada. Aqui só mostrando ela de um ângulo maior. Aqui uma bolsa maior, essa aqui é uma bolsa de 1 litro, né? Da mesma forma, a via de entrada, a outra via que vai ser a via de saída de infusão no paciente. Esses aqui são que nós chamamos de centrais de diluições parenterais, né? Nós precisamos ter um ambiente o mais limpo possível, né? Aí você pergunta assim, professor, por que o farmacêutico manipula e não o nutricionista, um outro profissional, né? Quando a gente estuda, dentro da grade de farmácia, se estuda matérias como controle de qualidade, tecnologia farmacêutica, validação de processo. E é justamente essas matérias que a gente aprende a como garantir a qualidade de produtos parenterais, né? Então, como você consegue garantir que um produto ele seja, né, manipulado e no final dele você consiga chancelar e dizer que ele realmente está estéril, pirogênico, sem nenhum tipo de micro-organismo ali dentro, né? Então, é por isso que é uma função do farmacêutico, porque ele está acostumado a manipular esse tipo de produto. Exemplo, um colírio que chega até um paciente, né? Ele precisa ser estéril, ele precisa ser apirogênico, né? Qualquer tipo de medicamento parenteral precisa ter. Então, o farmacêutico já está habituado a produzir soluções parenterais, soluções que são infundidas por via parenteral. E ele já está acostumado a garantir qualidade nesse tipo de produto, né? Porque ele estuda em relação a esse tipo de sala, como se classifica essa sala, como limpa essa sala, como garantir a quantidade de partículas dispersas dentro dessa sala. Então, tudo isso ele já está acostumado. Hoje nós temos basicamente 2 tipos de salas para manipular esses produtos, tá entendendo? Obviamente, vocês precisam saber disso só para vocês saberem como é produzido, não vai ser a parte de vocês, porque vocês não vão manipular, vocês não vão produzir, vocês vão prescrever e vão receber lá e só vão ver que está sendo infundido no paciente. A sua função é prescrever, avaliar se o paciente está evoluindo bem e ir ajustando, né? Mas só para vocês entenderem um pouquinho, existem 2 tipos de sala diferentes, ok? Esse aqui é um tipo de sala limpa, é uma sala mais padronizada, não é a que eu tenho, a nossa sala é mais simples, né? Ela não é toda automatizada assim, nós temos uma sala mais simples lá no base, né? Mas essa daqui é uma sala mais padronizada, nós temos uma porta, nós temos um ambiente de paramentação, onde você se paramenta desse lado, você pega todos os seus EPIs de paramentação, você se paramenta em cima da bancada e entra, né? Essas portas, elas travam a partir do momento que você adentra uma porta, a próxima porta, normalmente, ela trava, ela não permite que um espaço, né, possa adentrar o ar para dentro de um outro espaço sem um controle. Então, as portas elas têm sensores e elas abrem e fecham de acordo com a abertura de uma porta ou outra. Então, ela sempre tem 2 luzinhas que eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó, nesse lugar onde eu estou passando o mouse. Tem uma verde e tem uma vermelha. A verde, quando ela está acesa, é porque você pode entrar. Se a vermelha estiver acesa, você não pode entrar. E se você tentar entrar com a vermelha, ela também não vai permitir, a porta vai ficar travada, né? Então, a porta vai ficar travada, você não vai conseguir entrar.
Professor, aqui em Porto Velho nós temos, no ambiente, nós temos uma farmácia de manipulação que ela é assim, né? Ela tem lá um ambiente para produção de colírios, de produtos oftálmicos, soluções parenterais, e agora ela vai começar a manipular a nutrição parenteral também. Lá ela é assim, toda com sensor, as portas todas, é uma sala extremamente padronizada, foi muito bem elaborada, muito bem projetada. Então aqui a gente vai ver um pouquinho, né, dessas atribuições do farmacêutico na equipe, né, na parte de manipulação. Ó, a prescrição médica, ela chega para o farmacêutico, ele precisa o quê? Avaliar a prescrição, então é ele que avalia a prescrição, né, no momento de receber essa prescrição do médico, então ele recebe ela, avalia para ver o quê? Incompatibilidades. Existem nutrientes que você pode infundir no paciente, mas que eles juntos, eles são incompatíveis. Exemplo, fosfato e cálcio. O fosfato de potássio e o gluconato de cálcio, eles são incompatíveis. Se eu pego os dois e coloco dentro da mesma bolsa, eles vão sofrer um processo de floculação, né? E aí eles vão se precipitar. Se precipitar, eles vão formar conteúdos sólidos, né? Eles vão formar como se fossem microcristais. E isso no vaso sanguíneo do paciente, chegando em locais, exemplo, como nos alvéolos pulmonares, pode causar uma embolia pulmonar. Então, esses nutrientes, eu sei que eu não posso colocar eles juntos na bolsa. Professor, então o que eu faço? Você vai dividir em duas bolsas. Você vai fazer uma bolsa que nós chamamos de bolsa fase A e uma bolsa que nós chamamos de bolsa fase B. Na fase A você coloca um e na fase B você coloca o outro. Então, se eles são incompatíveis, eles não podem ir na mesma bolsa. Professor, mas se eu for manipular todos os nutrientes, eles são compatíveis, ou pode colocar tudo na mesma bolsa. Professor, se tiver nutrientes incompatíveis, coloque em bolsas separadas. Você coloca um na A, um na B. Exemplo, eu já recebi prescrição onde o gluconato e o fosfato estavam tudo na mesma bolsa. Tá entendendo? Nós recebemos até semana passada. Aí eu pedi para o meu estagiário lá, para ele falar com a médica. Eu falei, ó, vai lá e fala para ela mudar para mim. Aí a médica falou assim, rapaz, esses farmacêuticos só inventam coisa. Ela falou desse jeito, os farmacêuticos estão inventando coisa. Mas ela não entende que esse inventar coisa eu salvei uma vida por ela, porque ela poderia matar o paciente dela. Então, às vezes, a pessoa não conhece, não sabe e ainda questiona. Você está entendendo? Então, eu estou ajudando ela e ela está reclamando. E estou ajudando o paciente. Porque se eu manipulasse do jeito que ela pediu, ia precipitar, poderia causar um dano gigante ao paciente, né? Levar uma embolia, consequentemente, o paciente pode ir até a óbito. Então, eu não posso. Aí, o que eu fiz? Pedi para ela separar, ela colocou gluconato na fase A, fosfato na fase B. Agora sim a gente pode, porque aí eu corro toda a fase A, terminou a fase A, aí eu vou lá e corro a fase B. Professor, como assim? 12 horas. Você coloca para correr a fase A em 12 horas, então você calcula o gotejamento da fase A para ela terminar em 12 horas, e você coloca para correr a fase B em 12 horas. Você calculou o volume final da fase B para gotejamento em 12 horas. Né? Então, depois eu vou te mostrar para vocês esses cálculos de gotejamento, como é que é feito, tudo bonitinho. E aí, corre as duas bolsas, chega nas 24 horas, as duas bolsas correram, vem a próxima bolsa do próximo dia. E aí corre, e aí o próximo dia outra, e assim por diante. O paciente vai ficar recebendo, você prescrevendo todos os dias para o paciente, até o momento de você falar, não, esse paciente pode sair. Aí você pode fazer um desmame da parenteral e diminuindo os nutrientes, oferta, e aumentando a oferta da enteral, e aí retirar totalmente a parenteral e deixar só a enteral, ou se ele estiver recebendo já uma suplementação oral, a nutrição oral, e aí da forma da via que você tiver estabelecido para o paciente, ok? Depois da avaliação, né, a gente... Oi, pode falar. Eu não tinha imaginado que a nutrição ela era assim muito longa. Eu imaginei que fosse bem mais rápido, tipo assim, 12 horas, 24 horas. E isso vai poder, por exemplo, dar uma interação com os medicamentos que ele for utilizando, não tem nada a ver igual com os fármacos que a gente fala. Um tem que ser antes de alimentar, um tem que ser depois. Não tem nada a ver. O paciente ele fica recebendo contínua a nutrição, né? Ele recebe o nutriente de uma forma bem lenta, mas contínua, não para. Então, ele fica recebendo igual ele está recebendo como se fosse um soro.
Então, fica ali através de uma bomba de infusão, como se um paciente na UTI estivesse recebendo a sedação dele. Então, é numa bomba de infusão e ele vai recebendo isso lentamente. Então, o que que a gente tem que fazer para não interagir, né? Normalmente, acessos diferentes. É isso que eu ia perguntar, se é no mesmo acesso ou se são acessos diferentes. Acessos diferentes. Se for no mesmo catéter, mas tem que ser um catéter duplo lumen, não pode ser de um lumen único. Mas, normalmente, o interessante é fazer em 2 acessos diferentes. Recebe medicação por um e nutrição por outro. E nós já pegamos, né, gente utilizando em um catéter, mas a gente já condena, fala, não pode. Se der qualquer problema, a pessoa vai responder por aquilo que ele está fazendo errado. Gente, eu sempre falo assim, o que está padronizado você não mexe, né? O que é estabelecido na literatura, você não muda. Para você mudar, você tem que ser um pesquisador e padronizar aquilo ali, estabelecer que o que você fez agora é melhor do que o que está padronizado. Se você não estabeleceu isso, você não muda. Professor, e por que é tão pouco falado sobre esse tipo de alimentação, de nutrição parenteral? Porque, assim, desde quando a gente entrou na faculdade até hoje, eu não tinha escutado falar sobre. Só em práticas de enfermagem que a gente estudou. Mas a gente estudou o método de sonda, né? GTT e tal, essas coisas. Mas a parenteral mesmo... Porque nós precisamos evoluir muito ainda como saúde. Nós precisamos evoluir muito como saúde, muito mesmo. Assim, muito. Eu acho que a maioria das profissões elas têm muitas barreiras ainda a serem quebradas e o nosso modelo de saúde ele precisa aceitar mais a parte multiprofissional, né? Os egos serem quebrados, as profissões elas ficam com um escudo muito grande ainda se autodefendendo, né? Ainda existe muita briga entre as profissões, brigas de ego, brigas em relação à atribuição, porque nós vivemos em um ambiente muito complicado em relação. Ainda tem algumas profissões que não estão bem relacionadas o que pode, o que não pode fazer. Então, assim, é um problema ainda se estabelecer. Até o momento de conseguir entender que as equipes elas precisam cada vez se solidificar mais, os profissionais eles precisam cada vez estar mais próximos e que os profissionais eles precisam conversar entre si e para depois entender o quanto é importante a nutrição dentro de um hospital. A nutrição ela é muito negligenciada, muito negligenciada. Porque assim, você pensa, um paciente numa UTI, ele fica 2, 3 semanas, um mês numa UTI, vamos supor agora de Covid, tem paciente que fica um mês. Ele precisa ser alimentado, né? E na minha cabeça, sei lá, o soro que ele tomava ia ter todos os nutrientes para poder nutrir ele, mas não, tipo assim, não é desse jeito, é uma coisa bem mais, exatamente, é uma coisa bem mais... É como se eu pegasse você e colocasse assim todo dia agora, só colocasse glicose no teu vaso. A pessoa, energia ele está recebendo? Energia. Mas ele precisa só de energia? Não, ele precisa de proteína, ele precisa de gordura, ele precisa de vitamina, ele precisa de oligoelementos, ele precisa de cálcio, ele precisa de fosfato, precisa de magnésio, ele precisa de uma infinidade de substâncias. E ali não, ali só tem glicose. Aí o que pega? Pega aquela glicose, coloca uma ampola de vitamina dentro, eles tentam fazer alguma coisa, mas aquilo ali, gente, é horrível. Então, assim, por que o paciente muitas vezes tem um prognóstico horrível? O cara fica internado um tempo assim absurdo. Ele sai de uma cirurgia, demora a cicatrizar. Ele sai de uma cirurgia, demora, né, ter uma resposta humoral. Ele sai de uma cirurgia e facilmente ele pega uma infecção hospitalar e evolui gravemente, porque ele não tem uma imunidade boa. Por que ele não tem imunidade boa? Porque a nutrição dele está ridícula. É culpa dos nutricionistas? Não. É culpa do hospital estabelecer, né, um protocolo nutricional bem definido. E aí o que acontece? Os profissionais muitas vezes querem fazer, mas o serviço ele não dá o suporte para os profissionais fazerem. Então, assim, a equipe hospitalar, a parte nutricional é extremamente importante. Mas eu vejo assim, igual eu falei para vocês, é muito bacana quando a gente vai num hospital maior, o top é isso, são os protocolos. Muitas vezes a gente fala dos profissionais. Gente, nós temos profissionais bons aqui também, mas lá se trabalha dentro de protocolos mais rígidos, que às vezes aqui não trabalha. Então, por isso que às vezes lá a resposta e um prognóstico do paciente,
ele é muitas vezes melhor. Por quê? Porque se tem protocolos bem definidos. Lá a equipe, trabalhar em equipe para eles é algo muito tranquilo, né? Você chega lá, quando eu fiz mesmo curso, principalmente no HCore, que eu fiquei bastante tempo lá, a gente vê assim, que a equipe trabalha muito redondinho, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, fonoaudiólogo, a equipe trabalha muito redondinha, muito justo, cada um fazendo o teu, e a gente vê o quanto um fica feliz quando o outro dá um toque. Isso aí deve ser feito assim. Olha, isso aqui dá para ajustar. Ó, eu vou te dar uma dica, isso aqui. E não tem aquele negócio do ego. Ai, meu Deus, a pessoa está querendo mandar no que eu faço. Não existe lá isso. E aqui eu vejo quando a enfermagem chega para um farmacêutico lá na farmácia para falar alguma coisa para ele, o farmacêutico já fica assim, o enfermeiro querendo saber mais que eu do medicamento. Quando o farmacêutico vai falar com o enfermeiro também já infla o farmacêutico querendo saber, sendo que não sabe nada. Aí quando vai falar com o médico também no ego dele, então cada profissional no seu ego, né? Então, e não cabe mais, gente, porque não adianta, se vocês forem para congresso, se vocês forem para qualquer local, ambiente de hospital, que realmente que grande porte, que funciona bem, tudo é equipe, tudo é trabalho em equipe. Equipe para tudo. Tudo tem uma equipe bem montada, bem estabelecida. Tudo, né? Como tem equipe de nutrição parenteral, tem equipe de comissão de infecção hospitalar, equipe de padronização de medicamento, tem uma equipe, né? Então, assim, não adianta. Mas, só complementando, Luana, eu consigo enxergar o que você falou, porque é pouco visto na graduação, quando eu pego os médicos formados, com experiência. Eu falei para vocês, ficamos praticamente um mês sem nutrição parenteral adulto no hospital de base, porque não tinha médico para prescrever. Quantos médicos tem no hospital de base? Acho que tem uns 200. E nenhum. A nutróloga está voltando hoje. Ela mandou mensagem para mim ontem. A nutróloga mandou mensagem para mim ontem. Rogério, nós temos 2 pacientes, então, quando eu terminar a aula com vocês aqui, eu só vou almoçar e vou para o hospital, que à tarde é o horário que eu manipulo. Então, eu já sei que ela vai prescrever 2 pacientes. Então, esses pacientes outros dias não estavam precisando. Então, assim, a gente precisa ter profissionais que, né, dominem, né, isso aí, porque faz parte da atribuição do generalista. Ele ter um mínimo de noção sobre a parenteral, né? Não cabe apenas ao nutrólogo, né? Você, como médico generalista, você tem um mínimo de conhecimento sobre isso, tá entendendo? Sobre, né, nutrição parenteral. Obviamente que a gente não vai... Para evitar, né, professor, para depois para o paciente não adquirir uns déficits de vitamina C, por exemplo. Eu acompanhei 2 casos de Covid, assim, de perto. E os 2 casos saíram muito anêmicos, assim, sabe? Curaram o Covid, mas, assim, estão com uma anemia muito forte, muito pesada. Aí eu fico pensando, eu fiz o link agora com o do senhor, eu fico pensando, meu Deus, talvez faltou esse complemento, mas não foi dado porque talvez não tiveram atenção ou talvez nem se atentaram para isso, não sei. Essa avaliação nutricional é importante. São déficits de nutrientes importantes que podem causar outras doenças mais na frente. Com certeza, isso mesmo. Então, avaliou ali a parte da prescrição. Se tiver alguma coisa errada, o farmacêutico vai e muda? Não. Né? Se o farmacêutico detectou essa incompatibilidade, viu o que eu falei para vocês? Eu fui lá, falei com o meu colega lá, farmacêutico, que é o estagiário que a gente tem lá. Estagiário não, né? Ele, na verdade, foi contratado, ele é desse emergencial que entrou no hospital, né? Mas eu falo estagiário porque lá na parenteral ele está lá comigo para aprender, né? E aí eu estou ensinando ele. Aí pedi para ele ir lá trocar. Então, eu não posso mudar a prescrição, né? Quem pode mudar é o médico. Mesmo eu sabendo o que vai ser corrigido, como vai ocorrer essa correção, né? O que precisa ser mudado, mas eu não posso fazer. Quem vai fazer é o colega médico. Então, aí eu mando, retorno, aí o médico vai e altera, certo? A partir do momento que ele ajustou, tá tudo ok, aí eu faço o rótulo. O rótulo é isso aqui, ó, né? Deixa eu só mostrar o rótulo. O rótulo é esse aqui, esse papelzinho branco que está aqui, ó. Nesse rótulo é onde está escrito tudo sobre a bolsa. Quantos ml, o que foi infundido, quantas gramas, quilocaloria, osmolaridade, todos os cálculos, está tudo aqui no rótulo. Que lá na frente eu vou mostrar novamente para vocês esses rótulos. Vou mostrar com a visão mais ampliada para vocês entenderem, tá? Então, professor, nós vamos...
nós Oi. vamos, nessa disciplina, nós vamos estudar essas interações entre os elementos, entre os nutrientes? Vou passar. Nós vamos ver função, vamos ver as interações, né? Vamos ver por que você vai prescrever e quando você vai aumentar a proteína, diminuir proteína, aumentar a lipídio, diminuir, retirar lipídio, quando o paciente não pode receber nada, né? Por que você vai mexer, né, nas concentrações, né? Às vezes o paciente está precisando de muito nutriente, mas você não pode dar muito volume, aí você tem que hiperconcentrar esses nutrientes, porque se você dá volume, o paciente tem um problema, ele está tendo problema de retenção hídrica. Então, assim, a gente vai ver algumas situações. Óbvio que a gente não vai conseguir ver tudo, mas a gente vai ver sim, né? A gente vai verificar assim, bastante. Esse catéter por onde é colocada a nutrição parenteral, ele fica, então, em torno de 24 horas no paciente. Não é tanto tempo assim, né? O paciente recebe 24 horas a bolsa, no outro dia 24 e vai correndo, né? Mas aí retira, professora, depois que faz, só lava. Só joga um soro ali e limpa. Isso, e dá continuidade. Fica avaliando, né, se o acesso está viável ou não, se precisa trocar ou não. Aí é parte realmente do enfermeiro ficar de olho no acesso, né? Ficar de olho no acesso, e aquele acesso é da parenteral. Ele foi passado para a parenteral. Então, ficar de olho no catéter, tá entendendo? E ele, né, deixando aquele catéter sempre viável ali para a parenteral. Porque, assim, quando você termina uma bolsa, começa outra, né? Então, ele é calculado realmente. Porque se começar a haver uma demora entre uma bolsa e outra, vai sobrar nutriente lá no final. E é o que acontece demais no hospital, o que deixa meu cabelo em pé e da médica em pé todo dia não, o paciente ainda tem bolsa. Mas como tem bolsa, gente? Se eu manipulo uma todo dia. Não, tem lá uma bolsa inteira ainda. Então, esse paciente não está recebendo nutriente. E aí a gente fica doido. Por quê? Você está fazendo todo um trabalho, manipula, prepara, tem que ser infundido. Se não for infundido, não vai adiantar. Então, o que está acontecendo de errado? Aí a médica vai lá e tenta ver. Então, normalmente, a nutróloga ela tenta resolver com o pessoal da enfermagem. Às vezes colocaram na bomba de infusão errado, gotejamento. Às vezes o paciente foi fazer um exame e retornou não conectado novamente. Então, tudo isso tem que ser visto. Então, por isso que o trabalho em equipe tem que ser bem afinadinho, né? O que eu acho, assim, gente, o ideal é chegar um momento, o base, ele vem caminhando e vem melhorando o serviço lá dentro, né? A OOC, que é o Hospital Oswaldo Cruz, né, o hospital alemão, ele vem trabalhando com o hospital de base para implementar essas padronizações e para fazer com que, né, as equipes elas se comuniquem melhor. E já melhorou muita coisa, mas falta muita coisa evoluir, né? Mas é interessante você trabalhar no serviço assim, que você vai contribuindo. Mas o serviço ele é lento, né, esse avanço, por quê? Porque é um hospital muito grande. O hospital de base, gente, olha, é complicado porque ele é muito grande, é muito paciente. Então, falta muito RH ainda, falta muita equipe treinada. Então, eles precisam valorizar mais isso aí, né? Então, eles precisam implementar melhor. É igual quando eles descobrem que alguém lá dentro, algum funcionário, domina alguma área, também eles começam a querer que a gente ajude, e às vezes não dá conta de fazer tudo que eles querem. Eu lembro, ano passado, eles não sabiam que eu era professor lá no hospital. E aí, quando eles descobriram, eu já estava dando aula em tudo quanto é residência. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, calma aí, né? Porque você não dá conta, é muita coisa, o hospital é muito grande. Senão você não consegue fazer nenhum tempo, certo? Professor, então, só uma última coisa que eu fiquei em dúvida. Você falou, provavelmente você vai falar mais para frente, mas eu fiquei curiosa em relação. Você disse, quando você iniciou falando dos farmacêuticos, de uma bolsa de aminoácidos por gravidade. Isso. É aqui, isso? deixa eu botar aqui, ó. É porque aqui, ó, tá vendo esse frasquinho? Eu não sei se quando eu passo o mouse você consegue ver bem. Consegue? Sim. Uhum. Esse frasquinho é um frasquinho de 250 ml e ele é um frasco de aminoácido pediátrico. Dentro desse frasquinho eu tenho alanina, eu tenho glutamina, eu tenho aspartato, eu tenho tiamina, eu tenho vários aminoácidos, essenciais e não essenciais. Aminoácidos, eu não tenho proteínas prontas, eu tenho aminoácidos.
Esses aminoácidos, eles vão cair na corrente sanguínea e o corpo daquela pessoa que está recebendo, ele vai produzir as proteínas necessárias que ele está precisando. Exemplo, ele precisa de proteína da resposta inflamatória, ele vai produzir proteína da resposta inflamatória. Ele precisa de ácido ribonucleico, ele precisa de ácido desoxirribonucleico. A proteína que ele tiver precisando, aqueles aminoácidos são substrato para a formação de proteínas. E ela fica gravitacional, por quê? Por gravidade, né? Eu deixo ela suspenso, né? Mais alto do que está a bolsa, então eu deixo de pendurado. Tá vendo esse ganchinho ali em cima? Parece um... Não tem aqueles ganchinhos quando a gente vai comprar carne, né? Aqueles ganchinhos que fica no açougue, parece um ganchinho daquele, ó. Ela fica aqui, eu coloco ela lá. Eu tenho um vídeo, tá? Eu tenho um vídeo eu manipulando, depois eu vou mostrar para vocês. Só também para curiosidade, gente. Mas, professor, qual que é a... Hã? Desculpa, professor, te interrompi. Não, pode falar, Tony. Pode qual é a necessidade de ficar na gravidade? Tipo, vai receber primeiro tal aminoácido, depois tal, é isso? Não, professor, por que está suspensa aqui por gravidade? Para poder correr, descer, né? Exemplo, tá, entendi. Se não tivesse por gravidade aqui, não tivesse por gravidade, eu teria que aspirar tudo na seringa. E assim, se aspirar tudo na seringa é difícil, porque aí os volumes, o frasco ele é todo, como eu posso colocar, ele é, ai meu Deus, agora esqueci o graduado. Olha, tinha esquecido o termo, graduado. Ele é todo graduado. Então, exemplo, 50 ml, 100 ml, 150 ml, ele vem graduado. Agora, quando é volume pequenininho, eu preciso puxar na seringa. Então, eu vou na seringa e aspiro, né? Tanto que tem as seringas tudo ali dentro, seringa, agulha, tudo que a gente usa. Tá? Então, eu aspiro pela seringa. O que é volume maior, eu desço por gravidade. E aí entra aqui dentro. Aí, professor, existe uma sequência, certo? Para infundir? Existe. Tem uma sequência correta de infusão. Professor, se o senhor misturar a sequência, eu posso fazer incompatibilidades, posso prejudicar a bolsa. Então, tem que fazer na sequência correta. Exemplo, o lipídio, ele é o último. Porque o lipídio, ele é branco. Ele não é transparente, ele é opaco. E aí, se eu coloco o lipídio primeiro, eu não enxergo mais nada do que está acontecendo na minha bolsa. E eu preciso enxergar. Eu preciso ver o que está acontecendo dentro dela. Certo? Certo, professor. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, depois, preparou os rótulos, né? Fez a avaliação, aí os materiais precisam ser lavados. Professor, o farmacêutico vai lá e lava? Normalmente, a gente tem uma equipe de auxiliares, de técnicos que fazem essa parte para a gente. Então, a gente treina o pessoal, ensina como lavar e eles vão lá e lavam o material. Os frascos, né? Então, todos os frascos precisam ser lavados. Eles são lavados com clorexidina desgermante. Depois são enxaguados com clorexidina alcoólica. E no final, para retirada da clorexidina, a gente coloca eles embebidos em álcool a 70%. Então, todos os materiais, ampolas que vão ser utilizados, frasco-ampolas, né, os frascos de lipídio, de glicose, tudo tem que ser lavado, ok? Depois de lavado, a gente prepara a sala vai preparar a sala de paramentação, né, e vai se paramentar, a gente vai preparar toda a sala, ambiente limpo, e vai se paramentar, colocar toda aquela roupa que eu mostrei para vocês, e no final manipular as bolsas. Então, existe uma sequência que é de responsabilidade do farmacêutico, que ele precisa fazer tudinho, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês como é lá no hospital de base, né? Como o nosso setor lá funciona. Nós temos um núcleo que nós chamamos núcleo de nutrição parenteral. Então, lá no núcleo, ele é dividido toda essa sala. Aqui a parte administrativa, onde eu fico, onde eu tenho lá computador, onde eu vou formular os rótulos, onde eu pego todas as prescrições. Aí nós temos um estoque, uma porta, eu entro no estoque. Desse estoque, a gente consegue passar os materiais para uma janela, que essa janelinha nós chamamos de pass-through, né? Que ele é uma janelinha de passagem ela tem um espaço morto e uma janela de um lado, uma janela do outro. Não é uma janela única. Então, exemplo, eu estou aqui, eu abro essa janela e aí tem um espaço morto entre a outra janela. Eu posso colocar uma bandeja em cima e fecho esse lado. Na hora que eu fecho esse lado, a pessoa que está do outro lado, ela abre. Professor, mas por que duas janelas para abrir o mesmo local?
Porque quando eu abro uma passagem de ar, eu não fico trocando o ar de uma sala para outra. Porque a gente pensa o seguinte, que essa sala ela é mais suja, essa sala ainda é uma sala que a gente chama de sala suja, ainda não é uma sala totalmente limpa, mas ela é mais limpa que essa, e essa é uma sala limpa. Então, o ar não pode ficar trafegando entre uma sala e outra facilmente. Mesma coisa aqui, essa é uma sala limpa, essa é uma sala menos limpa, mas já é uma sala também limpa, e aqui fora é o corredor, e o corredor já está mais sujo. Então, a gente precisa controlar. Tanto que, para entrar e limpar essa sala, a moça que faz a limpeza da empresa que é terceirizada lá, ela tem todos os ritos certinho, né? E ela sabe que para entrar ali, ela precisa se paramentar, tudo bonitinho. As empresas que chegam lá para limpar os fluxos, capela, fazer qualquer serviço dentro dessa sala, eles precisam me comunicar para me agendar, porque eu preciso ensinar eles como entrar na sala. Então, é tudo organizado, ok? Essa aqui é uma anticâmara que a gente chama, que é a sala de paramentação, que é onde vai se paramentar. E aqui o setor administrativo. Então, estoque, sala de lavagem de materiais, a sala de manipulação, que é a sala mais limpa, setor administrativo, anticâmara. Aqui é um pass-through, aqui é um pass-through, aqui é um pass-through. Aqui é uma porta de vai e bem, e aqui é uma porta, aqui porta e aqui porta. Certo? Tranquilo, Onde gente? que ficam aquelas luzes, professor? A luz vermelha e a luz verde? Aqui no fluxo. E aí as luzes, elas ficam nos pass-through e nas portas. Só que lá no base eu não tenho. Lá no base eu tenho que fechar tudo manualmente. Nós não temos, tá? Lá não temos sensores. Lá a gente não tem sensor nas portas. Igual eu falei para vocês, nosso lá é tudo manualzinho. Tem todos os pass-through, é tudo padronizado, as portas de vai e vem, né? Tudo essa parte lá também é tudo padronizado. Só não é automatizado. Igual eu falei, só naquela farmácia de manipulação que eu dei exemplo lá, não. Lá é tudo automatizado. As travas, né, todos os ambientes, elas têm aquelas luzinhas. Só que lá também, nessa farmácia lá, é uma sala bem menorzinha que essa, é uma estrutura bem menor. Porque é muito caro, gente, para elaborar tudo isso aqui. É realmente... Por isso que os hospitais não querem colocar, porque eles não querem gastar dinheiro, mas tem que fazer o melhor para o paciente, né? Então, aqui alguns, como eu coloquei lá da parte de enfermagem, nutricionista, algumas funções do farmacêutico, né? Selecionar, adquirir, armazenar e distribuir criteriosamente os produtos necessários para a parenteral, participar de estudos de desenvolvimento de novas formulações de nutrição parenteral, então, desde a compra, aquisição, né? Prazo de validade, integridade, tudo que chega o farmacêutico, ele para condicionar e vai garantir estabilidade, o ambiente adequado, exemplo. Tem produtos que eu sei que não pode ficar, né, diante da luz, então tem que guardar dentro de armário, né? Alguns outros produtos são de geladeira, então tem que saber que tem que estar na geladeira, né? Os materiais não podem ficar colocados no chão, tem que estar em cima de pallets. Então, assim, a gente tem que garantir tudo isso. As salas não podem passar de 29,9 graus Celsius, né? Exemplo, aqui em Porto Velho faz 35, 38, 40 graus Celsius dentro de uma sala. Eu não posso, eu tenho que ter um ar-condicionado, eu preciso controlar. Então, tudo isso precisa ter responsabilidade do farmacêutico, tá? Participar de estudo de farmacovigilância com base na análise de reações adversas, interações droga-nutriente, nutriente-nutriente a partir do perfil farmacoterapêutico registrado. Isso aí é o quê? Está avaliando o paciente beira-leito. Infelizmente, eu não consigo fazer muito isso. Por quê? Porque não dá tempo, né? A gente mais produz, a gente não acompanha muito o paciente. Então, a gente precisa acompanhar essas interações adversas, reações adversas, essas incompatibilidades, ir lá, verificar se realmente está sendo infundido na via correta, verificar a característica da bolsa, né? E, obviamente, fazer as discussões dentro da equipe para garantir, né, processos cada vez mais seguros. A farmacovigilância, ela vem para isso, né? Para garantir que, no momento que o paciente está recebendo, ele esteja recebendo realmente de forma segura, né? E aqui mostrando só lavando os materiais, né? Então aqui, ó, são frascos de lipídio, tá vendo que eu falei que ele é branco, né? Aqui são frascos de glicose, aqui são frascos de aminoácido é transparente, e aqui as ampolas, ó. Então a gente lava uma a uma, tudo bonitinho, né? Então lá eu tenho uma auxiliar,
que trabalha comigo, a famosa Thalita, o nome dela. Eu falo que ela é famosa porque toda aula, toda palestra, tudo que eu faço de nutrição parenteral, até para fora, quando eu viajei para falar sobre nutrição parenteral, eu sempre falo o nome dela. Porque ela é quem me ajuda lá, ela me ajuda nessa parte, né? A parte de lavagem, ela prepara a sala para mim, ela deixa, né, todos os lixos, as coisas tudo organizado. Então, ela me dá essa força lá, certo? Então, a gente tem alguém para dar esse suporte. Lembrando que tudo precisa ser lavado não com água, a gente não usa água, a gente usa os produtos. Então, a gente usa clorexidina e degermante, clorexidina alcoólica e álcool a 70%, para lavar e enxaguar todos os materiais. O professor, então, gasta muito material? Gasta. Mas é importante para garantir que o produto seja realmente esteja o mais limpo possível para poder entrar dentro de uma capela. Se eu coloco tudo sujo lá dentro, é óbvio que eu vou contaminar a bolsa e eu vou contaminar o paciente. Aqui é o nosso fluxo, isso aqui é a nossa sala. Então, aqui, uma pessoa manipulando, né? Isso aqui é um aluno meu, né, lá da finca também, né, do curso de farmácia. Lembrando que é o farmacêutico que manipula, então nossos alunos eles fazem rodízio lá para aprender. Então é que ele só com uma bolsa, né, porque ele está aprendendo como fazer um a um. Então aqui, ó, aqui é uma glicose 50%, ele está correndo a glicose. Aqui tem um frasco do lado. Lembrando, paramentado, né, com capote, touca, máscara, tudo bonitinho. Aqui uma bandeja estéril e os materiais que estão todos lavados, todos embebidos em álcool aqui atrás. É tudo para poder manipular. Aqui também lá na equipe. Essa aqui é uma parte importante, gente. Existe uma parte que nós chamamos de controle de qualidade. Vocês conhecem isso aqui, não conhecem? O que é isso aqui, gente? É o quê? Da micro? É a lâmina para fazer cultura? Isso aqui é uma placa de Petri, né? Uma placa de Petri. Uma placa de cultura, né, professor? Isso, é um meio de cultura aqui, que é o meio agar-sangue. Né? Então, aqui eu tenho um agar-sangue, aqui eu tenho um Miller-Hinton aqui do lado. Então, essas placas, professor, que placa de cultura está fazendo lá na nutrição parenteral? Eu estou validando o processo. Exemplo, eu vou manipular, eu deixo 2 placas abertas e eu manipulo tudo que eu tenho que fazer. No final, eu fecho elas e levo para o laboratório e coloco na estufa. Se aquele ambiente onde eu estava manipulando, aquele ambiente começou a surgir partículas contaminadas e a se dispersar dentro do fluxo, vai cair dentro da placa, vai crescer micro-organismo ali. Então, eu sei que eu não estou conseguindo garantir que aquele ambiente de manipulação seja um ambiente limpo. E aí eu preciso ver o que está acontecendo de errado. Se o meu filtro está sujo, se o meu campo estéreo não está sendo bem esterilizado, se eu não estou lavando bem as mãos, se eu não estou usando o procedimento correto de calçar as luvas, se a luva que está vindo do almoxerifado realmente ela está sendo acondicionada no lugar correto e não está sendo contaminada, se a água que eu lavo as mãos ela não está uma água nem impura para fazer o processo de asepsia, né, das mãos. Então, eu vou fazer o que nós chamamos em controle de qualidade de validação retrospectiva e encontrar onde está o problema. Fazer a correção do problema para voltar a manipular. Mas eu não posso estar manipulando algo se eu não consigo controlar que aquele ambiente seja o mais adequado para produzir. Então, assim, não é só ir lá e produzir, gente. Eu preciso produzir e garantir que tudo aquilo que eu faço esteja dentro do que pede, né, tanto a portaria 272, como também a ISO 9001, que controla toda essa parte de controle de qualidade, certo? Então, eu consigo. Isso aqui a gente chama de validação de processo, né? Eu preciso validar. Professor, além disso aí, o que a gente pode fazer, né? No caso, o que o farmacêutico faz lá, né? A gente coleta 2 amostras a partir de todo dia. Quando eu termino a minha manipulação, eu faço a coleta de 2 amostras, tá entendendo? De nutrição parenteral das bolsas que eu produzi e mando para o laboratório para ver se realmente aquela bolsa não foi contaminada. Então, é um controle de qualidade sempre frequente, gente, sempre bem assíduo para garantir que realmente o nosso paciente está recebendo o melhor, né? Que a gente está conseguindo fazer o melhor pelo paciente. E graças a Deus eu trabalho lá no setor há 5 anos, eu sou chefe do setor já há uns 3 anos, e eu não tive nenhum problema em relação à nutrição parenteral. Por isso que os médicos, eles lá no hospital, eles são bem confortáveis em relação à prescrição.
vocês vão ver que eu vou falar que tem muito serviço médico que tem pé atrás com a parenteral, justamente com esse medo de contaminar e prejudicar o paciente. Então, assim, mas lá no estágio a gente tem, graças a Deus, um respeito muito grande, porque a gente sempre cuida muito bem do setor para não ter esse tipo de problema. Aqui nós vamos começar agora a falar um pouco mais sobre a parenteral e dos nutrientes, mas eu vou só, na verdade, continua dentro da nossa introdução, mas a gente vai continuar na próxima aula bonitinho isso aqui, tá? Nós vamos falar um pouco da diferença de nutrição celular e do que a gente come. Exemplo, nós daqui a pouco vamos comer. Quem vai comer isso aqui daqui a pouco? Vocês comem assim, pessoal? Quem almoça pastel e saltenha? Você almoça pastel e saltenha, Tuane? Oi, professor, repete, deu uma travada aqui. Eu almoço, professor. Pastel, saltenha, coxinha. Ai, professor, às vezes, né? Mas isso aí eu também gosto. Lasanha de abobrinha é uma delícia. Então, olha a diferença, né? Um prato desse bonitinho, né? Bem colorido, de comer só isso aqui, hein? Tá, aí na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho, tá? Porque aí eu vou mostrar para vocês justamente o que a Tuane perguntou, né? Das incompatibilidades dos nutrientes, né? Que nós vamos falar de forma geral, vou mostrar para vocês aqui quais são os nutrientes que recebe, os exames que a gente tem que acompanhar, para depois a gente entrar aqui na parte de vocês. Cristóvão. Oi? Professor, até a pergunta do Cristóvão foi interessante também sobre a interação medicamentosa. Você se mutou, Luana. Desculpa. A pergunta do Cristóvão sobre a interação medicamentosa, a interação dos medicamentos e da alimentação, né, parenteral, se, tipo assim, se um influencia no outro. Eu vou conversar um pouquinho com vocês também sobre. Beleza. Tá? Quais nutrientes são incompatíveis, quais nutrientes podem interagir com quais medicamentos. Isso normalmente é uma pergunta que até a própria nutróloga, às vezes, ela manda mensagem, me liga e fala assim, Rogério, a gente está com o paciente com tal medicamento, vai prejudicar junto com a parenteral, e aí a gente sempre bate, a gente sempre tem uma conversa em relação a isso aí. Professor, tem algum livro, coisa do tipo sobre esse assunto ou nada, né? Tem, eu vou mandar, eu até pedi um outro para mim, eu estou esperando, o correio está legal, né, para mandar as coisas para gente. Nossa, horrível, tô passando por fiscalização direto. Eu estou comprando um novo livro que até a doutora Andresa me indicou, né, a nutróloga. Eu falei para ela aqui, eu falei, doutora, eu vou estar com os alunos da medicina, né, na matéria. Ela falou, que legal. Até já falei para você, né, vou marcar um dia. Ela é uma pessoa muito legal, mas assim, nesse horário fica ruim, né? Mas eu vou marcar um dia de noite, que vocês tenham um dia tranquilo, para ela falar um pouquinho para vocês o que ela faz lá, né? Vai ser bem legal, porque, óbvio, eu trabalho com ela há 5 anos, mas eu sou farmacêutico, né? Eu sei tudo que a gente faz, mas é legal a médica falar também para vocês, né? É uma pessoa diferente, ela é uma pessoa muito legal, muito bacana, bem bacana, ela sabe ensinar muito bem, porque ela está acostumada a dar aula também na residência lá, então é uma pessoa bem legal, e ela me indicou um livro, eu vou indicar ele para vocês, né? Além dos outros materiais que eu tenho, né? Que eu vou indicar também, eu vou indicar um livro que ela me passou, que é um livro bem bacana, ele é bem sintetizado e que ele mostra cálculos, né? Ele mostra importante, mas mostra bastante a parte de cálculos, de ajuste de dose, né? De valor nutricionais, quantidades diárias, né? Na parte de suplementação, as carências nutricionais, como se faz todos os ajustes de cálculo em relação. Depois eu vou estar passando para vocês também, tá? Depois eu vou informar, vou pegar coloco lá no mural. Gente, mas hoje era isso, tá? Qualquer duvidazinha aí vocês vão colocando, a gente vai sanando, vamos tirando as dúvidas. Depois que a gente terminar essa parte introdutória, aí a gente vai ficar mais na parte de vocês, falando mesmo do papel, né, do médico, vamos aprofundar um pouquinho aí, para que vocês saiam daqui, né? Eu acredito que com certeza vai agregar muito para vocês, gente. Quando vocês chegarem lá no hospital e passarem, né? Eu não sei se vocês fazem rodízio na neonatal, vocês vão ver com certeza. Vocês entrou na neonatal, vocês vão ver paciente em parenteral. Isso é fato, né? Eu não tem um dia que eu não manipulo pelo menos 2, 3, 4 bolsas para UTI neonatal. Então, não tem nenhum dia que não tem pelo menos 3, 4 pacientes. Eu já tive situações de estar com 10, 12 pacientes dentro da neonatal em parenteral. Então, assim, a parenteral realmente lá, por ter, né, um grande quantitativo de gestantes graves,
é óbvio que nasce um monte de bebezinhos também em estados mais delicados, né? Então, lá realmente é uma parte neonatal mais punk, aí vocês vão ver bastante. Mas adulto também, né? Na UTI adulto, às vezes a gente sempre tem um paciente ou outro. Na parte cirúrgica também, a gente tem algum outro paciente, né? Que é para quem a gente acaba manipulando mais, né? UTI neonatal, a UTI adulto, a parte das clínicas cirúrgicas e para a clínica oncológica. Certinho? Beleza? Show de bola. Até mais tarde. À tarde nós estamos novamente. Os artigos estão lá. Postei ontem para vocês os artigos que nós hoje vamos conversar um pouco sobre aqueles artigos para que na próxima aula a gente consiga fechar e semana que vem a gente já vai estar trabalhando outro assunto. Certo? Tchau, gente. Ok, prof. Valeu, Obrigado, professor. professor. Tchau, tchau. Obrigada.